Gravando. Pessoal, então vamos lá, boa tarde a todos. Vamos começar mais uma aula. Desliga isso aí. Desliga esse xadrez, depois você termina. Vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui para o que é a aula de hoje. Eu postei um vídeo lá, não sei se vocês assistiram, mas, ó, gente, a gente está terminando esse módulo de divisibilidade, tá? Primeiro a gente falou de múltiplos e divisores, critério de divisibilidade, a gente fez exercícios, e agora, ó, tá faltando dois módulos para acabar, tá? Conjunto e quantidade de divisores, e MDC e MMC, tá? Só que a aula de hoje, eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente, por quê? Porque vocês vão precisar de aprender essa maneira. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta. Alguém conhece um método chamado método Feynman de aprender? Feynman. Alguém já ouviu Não, falar nesse método? Hã? Não? Eu já escutei alguma coisa, mas não tô lembrado. Tá. O que acontece? A gente só aprende algo quando a gente consegue explicar para qualquer pessoa. Por exemplo, você tem um mendigo passando na rua, ele pergunta, como é que faz para calcular a quantidade de divisores de um número? Aí você fala para o mendigo assim, é assim, assim, assado. Se ele entendeu, é porque realmente você aprendeu aquilo. Se ele não entendeu, é porque você não sabe explicar. essa história aí do mendigo eu já conheço já. Oi? Abaixa o volume aí, Estevam. Como é que é, Yasmin? Essa história desse mendigo aí eu já conheço já. Não. Ah, tá. Então, o que acontece? Nesse sentido, quando a gente terminar esse módulo, eu quero que vocês produzam um material coletivamente, tá? Eu vou explicar como. Então, eu vou explicar na prática, tá? A aula de hoje, eu vou fazer isso com vocês aqui, sobre conjunto e quantidade de divisores, tá? Então, é uma aula teórica, a gente vai fazer quase nenhum exercício, vamos fazer 2 exercícios, mas é uma aula que você vai aprender, quando a gente acabar esse módulo, vocês vão criar um material com todas essas definições para ser entregue. E é coletivamente, todos vocês vão fazer juntos. Tá? Eu vou abrir um Meet para vocês, que nem a gente fez a prova aquele dia, e vocês vão colaborando, tá? Aí eu vou precisar que um aluno entre usando o computador e que tenha habilidade em usar isso aqui, ó, PowerPoint, tá? Tem algum aluno que sabe usar isso aqui, PowerPoint, e que possa se voluntariar para mexer? Eu consigo mexer, Davi. Eu não sei se vai dar tudo certo, mas mexer nisso aí eu sei. Faço Então, trabalho tudo por aí. não, então você vai ser o candidato, visto? Vai dar certo sim, eu vou te ajudar. Mas aí o que eu quero então é que no dia dessa aula, que vai ser daqui, vai ser mais para frente, que eu ainda tenho que falar de MMC e MDC, vou demorar ainda. Quando acabar tudo, aí você entre pelo computador nesse dia, tá? Que aí eu vou fazer o Meet, aí você compartilha a tela que nem tá aqui, só que vai ser a tela do seu computador. E aí De vocês boa. vão elaborando. Mas tem que ser um trabalho colaborativo, tá? Trabalho de conjunto. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente quer ensinar alguma coisa, Estevam, abaixa o volume, é porque você esqueceu. É o seguinte, eu tenho que pensar numa motivação. Tudo bem? O que é uma motivação? É o motivo que você faz uma coisa. Por exemplo, por que você... Qual é a sua motivação? Fala para a Brenda, essa aí é para a Brenda. Qual é a motivação da Brenda para aprender inglês? Para eu poder ir para os Estados Unidos ou viajar para fora e Então, poder, sei lá, conseguir um emprego. certo. Então, você concorda que quando você tem uma motivação, você tem mais chance de aprender alguma coisa? Sim, Hum, Todos concordam com isso? Sim.
Agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. Vocês concordam que o grande problema dos alunos não aprenderem as coisas talvez seja a falta dessa motivação? Sim. Pode sim. Pode ser. E que o papel do professor é fundamental para isso, só que o problema do professor é que, por exemplo, ele tem 40 alunos. Eu tenho 40 alunos. E cada um vai ter uma motivação diferente. Por exemplo, tem aluno que jamais quer ir para os Estados Unidos, não quer aprender inglês jamais. Tem aluno que gosta de dançar, tem aluno que gosta de lutar, tem aluno que gosta de comer, e tem aluno que não gosta de nada. Então imagina para um professor pensar num conteúdo para tentar motivar todos os alunos. Detalhe, imagina se esse conteúdo for de matemática abstrata que nem é esse, ou seja, divisores de um número. Gente, um número nem existe, para falar a verdade. É uma coisa que é criada pela mente humana. Como é que eu vou motivar um aluno partindo de uma fórmula de quantidade de divisores? Então, todos esses fatores traz para nós o seguinte, que não é uma missão tão fácil fazer motivar os alunos, concordam? Vocês concordam? Sim. Concordo. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando vocês forem preparar a aula de vocês, a primeira coisa que vocês devem pensar é qual é a motivação, tá? Qual seria uma motivação para você ensinar um determinado conteúdo para alguém? Então, nesse sentido, eu pensei numa motivação, não sei se eu vou atingir a todos. Eu gosto de usar a fonte Times, mas aqui tá difícil. Ó aqui, ó, Estevão sofrendo aqui, ó. Tranquilo, entendeu? Já mudou de novo. Vamos de novo. Então, eu vou fazer a motivação na forma de perguntas. Vocês lembram que vocês me fizeram a pergunta sobre ano bissexto e eu dei uma aula anterior sobre ano bissexto? A nossa última aula foi sobre isso? Sim. E que alguns alunos tinham curiosidade sobre isso, então eu vou usar isso como motivação. Então, por exemplo, uma pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Por que o ano possui 365 dias e não 366? Não, 366 também possui às vezes, né? 367, por exemplo. Né? Uma pergunta inicial seria essa aqui, por exemplo. Por que o ano possui 365 dias e não 366? Será que essa matéria de divisores pode ajudar a gente a resolver isso? Então, eu vou tentar convencê-los que sim. Né? Vai passar. Uma outra pergunta. Vai passar, Alistair. Uma outra pergunta. Não. Essa aqui, ó. Da mesma forma. Eu vou fazer no mesma página aqui. Outra pergunta seria a seguinte. Por que o dia tem 24 horas? Certo? Aham. E não, sei lá, 23 horas. Pera, mas na verdade o dia não tem 23 horas e 59 minutos. Não entendi, desculpa. Mas O dia tem não 23 horas, 23 Davi. horas e 59 minutos, Tecnicamente. alguma coisa assim? A gente só arredonda. Não, o dia tem 24 horas. Ele tem 23 horas e 59 minutos, 59 segundos. Aí, na virada, vai pro segundo seguinte. Então, é 24 horas. Aí é excesso de preciosismo. Não, é 24 horas. Sabia verdade, que alguém ia falar. Né? Mas, assim, uma pergunta melhor. Tipo assim, aí a gente vai pra filosofia. O que é o tempo? Essa pergunta eu fiz na última aula. E como o tempo é medido? Ai, caralho. Ou seja, a relação à passagem do tempo. Como sentimos que o tempo
está passando, né? Então, assim, eu já estou indo para o campo filosófico, porque aluno gosta dessas coisas, assim, dessas situações, tá? Enfim, eu pensei nessas perguntas aqui. Calma aí que eu pensei aqui. Mas, professor, o dia não tem 24 horas porque é o tempo que leva para a Terra girar em torno de si mesma. Mas é um Boa. tempo meio que determinado pelo ser humano. Então, e se eu falar que o dia para mim, ele não tem 24 horas? Se eu falar que o dia para mim, eu usei essa unidade de medida aqui, uma ampulheta, por exemplo, uma ampulheta, e essa ampulheta eu viro ela 5 vezes, e aí eu tô no dia seguinte. Então, o meu dia tem Sim. 5 ampulhetadas, ao invés de 24 horas. Você concorda que Então o tempo é meio que uma percepção de vista de cada pessoa. Agora você falou bonito, chega a arrepiar aqui, Eu porque acho que eu já falei isso com meu pai. você está indo para essa terceira pergunta. Como sentimos que o tempo está passando e como o tempo é medido? Então, o tempo, na verdade, é uma percepção. É uma percepção. Ele não existe numericamente. O tempo não existe numericamente. Só que o homem, desde da sua origem, você concorda? Que desde quando ele era primata e foi evoluindo, que concorda que eles foram criando mecanismos para medir, aí criou-se o relógio solar, e aí depois foi passando para as horas, e convencionou que 1 minuto tem 60 segundos, que um dia tem 24 horas, que o ano tem 3. Mas você concorda que isso tudo é criação do homem? Sim ou não? Com certeza. Sim. Mas concorda que o homem poderia ter criado outros parâmetros? Por exemplo, vamos falar de uma coisa mais concreta para vocês entenderem, porque o tempo não é tão concreto. Vamos falar de metro. Você concorda que a medida de 1 metro é uma coisa que foi criada pelo homem? Alguém sabe a história do metro? Não. Não. Então, assim, na época do feudalismo, cada um tinha uma unidade de medida. Eles usavam geralmente o braço da pessoa, a medida do cotovelo até o braço, né? Do antebraço. Do antebraço, do cotovelo até a mão. Acho que dava o braço todo. Só o antebraço, perfeito, muito bom. Do cotovelo à mão, antebraço. É o antebraço, e eu falei besteira. O antebraço ele era servido para unidade de medida. Então, por exemplo, eu quero vender uma terra. Quantos antebraços tem de tamanho de largura? Quantos antebraços tem de comprimento? Aí calculava. Mas você concorda que cada feudo tinha um tamanho de braço? Por exemplo, você tinha um cara de Sim. 2 metros de altura que tinha um antebraço gigantão e você tinha tipo eu. Um cara com 1,70 m ou menorzinho, um anãozinho que tinha um antebraço pequeno também. Então, assim, isso não dava diferença na hora de Das medidas, sim. então isso era um rolo danado. Até que acho que foi na Inglaterra, agora eu vou pedir desculpa para vocês, eu não tenho a precisão, mas um rei decidiu padronizar isso. Então ele pegou a medida do braço dele e aquele era o padrão. Correto? Uhum. Começou a gerar outro problema, porque poderia trocar de rei e criar outro padrão, aí ia ter que mudar tudo de novo. E aí, olha o peteco. Então, um determinado rei, ele criou um sistema internacional de medidas. Ele falou que 1 metro é isso aqui, aí definiu que 1 metro é aquele tamanho que a gente conhece hoje. Ele definiu que 1 centímetro, ele definiu tudo. O peso, quilo, tudo. É o que a gente está usando até hoje. Então, essas coisas foram inventadas. Agora, voltando para o tempo, eu volto a perguntar, por que o dia tem 24 horas? Por que o homem decidiu medir em 24 horas e não em 23? Será que existe uma explicação para isso? Comodidade? Comodidade? Então, Mas como? Por que cômodo? Mas por que seria cômodo 365 e não 100 dias? Por que eu não reduziria em 100 dias? Facilitaria, né, Davi? Porque, tipo, o cara dividiu em 24 horas, 365 dias, dando a quantidade total. Se ele fosse dividir o calendário em 100 dias, eu acho que ficaria maior a duração dos dias, tá ligado? Então, tipo, uma semana um dia teria a duração de 3 luas e 3 sóis, entendeu? Boa! Acho que fica uma comodidade.
Agora você me fez arrepiar de novo. O surgimento do tempo, ele não se deu ao acaso. A primeira fonte de referência que eles tiveram foi a Lua. Foi a Lua. Alguém sabe qual é o período que a Lua demora para fazer todos os ciclos lunares? 7 dias? 7 dias não, acho que é. Se eu não me engano, são 28 É dias. 21, é 21 28. 28, alguma coisa. Então, eles se basearam na Lua. Antes de falar da Lua, que seria a segunda percepção, tem uma percepção mais óbvia, né? Que é a percepção do dia. Você concorda que agora tá sol, aí depois escurece e de manhã volta a ter sol? Uhum. E eles perceberam que isso se repetia. Então, por exemplo, tá de dia, aí passa um período, escurece, aí no outro dia o sol aparece de novo. E sempre do mesmo lado. O sol sempre aparece de um lado e sempre vai dormir do outro. Isso acontece sempre, sempre, sempre. Então eles começaram a perceber que existe um padrão. Eles chamaram isso de dia. Tudo bem? Esse padrão de o sol nascer de um lado e se pôr do outro, eles começaram a chamar isso de dia. Então essa com certeza, foi sem dúvida a primeira percepção do homem em relação ao tempo. É olhar para o sol todo dia, de manhã, e ver que ele vai se esconder toda vez no mesmo local, no fim, e que à noite, sem a presença do sol, aparece um objeto que eles chamaram de lua, e que ela também faz esse movimento, e que no outro dia o sol aparece novamente. Tudo bem? E que tinha um tempo de duração, né, esse ciclo. E exatamente. Então, essa comodidade que você está dizendo, ela tem uma explicação matemática, que é o tema da aula de hoje. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês ficaram curiosos em saber que explicação matemática é essa? Agora ou sim. Não. Ou não ficaram curiosos? Tipo, o dia é assim porque Deus quis, por exemplo. Não é bem assim, Deus não quis assim, né? Tipo... Não, causa curiosidade, né? Porque você introduziu esse assunto de modo certo, tá ligado? Então, Você fez a gente adentrar nesse assunto. Então, é isso que eu quero que vocês pensem quando vocês forem planejar a aula de vocês, o material de vocês. E é isso que o professor deve sempre fazer antes de começar a iniciar um conteúdo. Só que é muito difícil, porque envolve o professor ter uma capacidade de pesquisar sobre isso, o professor ter o conhecimento adequado, então, e também saber atingir a todos. Porque, olha só, eu pensei em motivá-los dessa maneira, porque na semana passada um aluno me perguntou sobre ano bissexto. E aí, na aula passada, de quinta-feira, eu dei uma aula sobre isso e eu vi que os alunos ficaram interessados. Então, assim, só que isso nem sempre acontece, porque eu tenho 40 alunos, eu tenho que dar 5 aulas por semana para turma, para não sei quantas turmas, 30, então não tenho tempo nem de pensar e nem de entender a cabeça dos alunos. Então, assim, existe uma dificuldade já institucionalizada que não permite que a gente faça isso. Agora, com a pandemia, ou seja, eu tenho tempo para atender os alunos melhor, eu tenho uma quantidade menor de alunos, eu tenho que planejar, as coisas estão fluindo, então eu tenho que olhar sempre o lado bom das coisas, né? Então é isso. Então, a primeira parte, agora vocês estão entendendo por que eu estou postando todos os vídeos anteriores? Porque quando você for falar de, por exemplo, divisibilidade, de múltiplo, você vai ter que reassistir a aula para ver qual foi os exercícios que você fez lá para você colocar no material que eu vou falar já já, tá? Então, olha só, para não ficar muito longo, deixa eu falar sobre PowerPoint. Todo mundo conhece isso aqui, PowerPoint? É uma maneira de apresentar. Só apertar F5, olha o que acontece. Tudo bem? Sim. Só que você está vendo que não tem efeito, não tem nada. Essas coisas a gente coloca no final, tá? Então, no começo, a gente faz só planejando. Eu rasco. Então, já foi a motivação. Agora, vamos colocar aqui o tema da aula para a gente... Quem viu o vídeo vai me ajudar, quem não viu vai ter que pesquisar agora aí. O que seria... Davi vai ter que desligar o microfone, tá? O que seria o conjunto dos divisores de um número? Quem sabe me responder essa aí? O que é o conjunto dos divisores de um número?
pode pesquisar na internet, mas eu quero que você me dê uma resposta sua. O que seria o conjunto dos divisores de um número? É um conjunto É um de conjunto. números que dividem um outro número. Ok. Então, eu gostei dessa definição porque ela saiu de você. Primeira coisa, tá? Então, olha só, você colocou assim: é um conjunto de números que dividem um certo número, foi assim que você colocou? É um outro número aí. Um outro número, né? Beleza? Bacana. Adorei essa definição. Adorei porque ela é sua. Primeira coisa, né? Vou botar 28 aqui e vamos ver se vai dar. Se não der, a gente. Então, olha só, eu coloquei a pergunta e coloquei a resposta aqui. Então, a primeira coisa que tem que ter quando você está dando aula, você tem aqui a pergunta e a resposta da pergunta de uma definição matemática. Qual outra coisa que tem que ter? O que é importante para a gente entender uma definição matemática? O que é sempre importante? Por exemplo, todo mundo consegue entender o que é, né, o conjunto dos divisores só com essa definição? Ah, eu entendi, mas o que eu poderia fazer para ajudar uma pessoa a entender? Dá um exemplo. Exatamente. Então, sempre, pessoal, sempre que você estiver estudando para o vestibular, para o PAS, qualquer matéria que você estiver estudando, você sempre tem que pensar nisso aqui, ó, num exemplo, tá? Num exemplo. Então, o exemplo aqui, geralmente a gente coloca de cor vermelha para chamar a atenção. Então, vamos pensar no exemplo. Fala um número aí qualquer. 26. Então, por exemplo, o conjunto dos divisores do número 26 será, dois pontos. Quem que é o conjunto dos divisores do número 26? Quem divide o 26? Vamos pensar comigo. O 1 divide o 26? Sim. O 1 divide o 26, não divide? Então, olha só. Aí, o 1 divide o 26. O 2 divide o 26? Sim. Por que o 2 divide o 26? Porque 26 é par. O 3 divide o 26? Não. Não. Mas vocês estão vendo que vocês estão usando o conteúdo que a gente aprendeu nas aulas passadas? Que é divisibilidade, é critérios. O 4 divide o 26? Não. E o 5? Também não. E o 6? Não. 7? Não. 8? Não. 9? Não. 10? Também não. 11? Não. 12? Não. E o 13? 13 divide. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha o que aconteceu. Quanto que é 2 vezes 13? 26. Então significa que não vai existir mais divisores, tá? Porque quando eu chego no final, é porque só vai se repetir. Vocês conseguem entender esse padrão? Veja, já chegou na metade do número 26. Se chegou na metade dele, e esse é o último divisor, então não vai ter mais nenhum, porque nenhum número maior que a metade vai ser divisor. Então, aqui a gente sabe que parou. Então, só vai ter mais um número que vai ser divisor dele. Quem que vai ser? O 26. O próprio 26. Repare, pessoal, quanto que é
eu quero que vocês vejam o seguinte padrão. Ó. Vocês estão vendo a setinha aqui? Ó, quanto que é 1 vezes 26? 26. 2 vezes 13. 26. Então é isso que eu quero que vocês entendam o padrão, tá? Que eu vou reforçar já já. Para finalizar, eu não disse que é um conjunto? Eu não disse que é um conjunto? Vocês não falaram que aqui, ó, é um conjunto de números? Como é que eu represento os conjuntos na matemática? O que eu tenho que colocar sempre? O parêntese lá, bonito. Exatamente, né? Uma chave aqui, fechando os dois. E aí, pessoal, o conjunto, eu posso dar um nome para esse conjunto. Geralmente a gente usa a letra maiúscula, tá? Seguido do número dentro do parênteses. E o igual. Então, olha a notação. A gente chama de D26. Ou seja, os divisores do número 26. E aí a gente usa a notação de conjunto e aí coloca os números aqui dentro. Beleza, pessoal? Cri, 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 cri. Tranquilo? Tranquilo. Então, O baseado professor tá nisso, muito estranho só respondendo. Pede pra galera cooperar aí também. pois é, o Estevão, ele tá com o microfone desligado, ele avisou, mas os outros, pessoal, por favor, a Yasmin tá pedindo ajuda aí, porque tá estranho, parece que a aula é só com aluno, né? O Leonardo acho que falou uma vez, não sei. Mas vamos para um próximo exemplo. O conjunto dos divisores do número, vou botar aqui 60. Como é que ficaria o conjunto dos 1, divisores? 2, Devagar. 30, 60. Tá, mas agora eu quero que vocês peguem um macetezinho. Ó, quanto que é 60 dividido por 1? Ó, eu quero que vocês peguem 60. 60. 60 dividido por 1 é 60? Então, É. o 1 é divisor e o 60 também é. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Olha só, o resultado da divisão também será um divisor, então eu vou fazer em pares, ó. Entenderam? Quem que é o próximo? 30, Quem que é o próximo 30 e divisor? 2. Não, na ordem numérica. 2. 2. 2. 2 não é divisor? Sim. Qual que é o resultado da divisão de 60 por 2? 30. 30. Então 30 também vai ser divisor. Entenderam a lógica? Sim. Quem que é o próximo divisor? 6. 3. Então, 30 dividido por 3. 20. Hã? 20. 20. Certo, o próximo, depois do 3. 6. O 4 não divide, né? O 5 não divide, não? O Termina 5, em sim, 0. sim. Então, 5, né? Sim. Qual é o resultado de 60 dividido por 5? 12. 12? 12. Certeza? Você entende o exercício também naquele lá de formar a frase. Tá. E o próximo número? 6, 6 dividido 10. por 10. 60 dá 10. E o próximo? Acabou. 7 dá? 7 dá? Não. 8. Não. 9. Não. Não. E o 10? Aí veja o que 10 aconteceu. divide por 6. Exato. Aí é onde você descobre que não precisa mais, ó. Tá vendo? Porque como o resultado desse casalzinho aqui, ó, o 6, aí você pode usar até um recurso aqui que tem aqui, mas eu não sei usar. Que é das linhas assim, ó. Ixi, Maria, deixa pra lá. De fazer setinhas aqui, ó. Quer ver? Oh, meu Deus. Aqui.
fazer. Não deu, não. Tipo assim, de ligar o 6 e o 10, assim, tá? Enfim. Deixa eu usar o meu recurso. Não dá para usar o meu recurso aqui, não. Enfim, o 6 com o 10, certo? Uhum. O 5 com o 12, 12. O 20 o 13 com com o 2. 20 e assim vai. 30 com 2 e o 1 com 60. Beleza. Então, olha só, o conjunto dos divisores veio com a definição e os exemplos aqui, né? Tá. Agora vamos para o próximo slide aqui. Ele gostou que você saiu, tá vendo? Tem um áudio vazando aí que Meu Deus. Gente, tem um áudio vazando aí, ó. Conjunto dos divisores. Agora, como descobrimos a quantidade de divisores? Então, agora sobre a quantidade de divisores. Quantidade de divisores. Como fazemos para calcular a quantidade de divisores? Ó, por exemplo, nesse conjunto aqui, quantos divisores tem o número 26? 4. 4. E esse número aqui, quantos divisores tem o 60? Vamos contar? 10. 10? 10 divisores. Então a aula de hoje é como fazer uma fórmula para achar a quantidade de divisores. Tá? Como fazer isso? Vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. Deixa eu abrir um caderno de exercício, porque aqui eu posso escrever, lá não consigo escrever. Tem que ter aberto o PowerPoint online. Que aqui eu tenho o... Que isso, gente? Ah, aqui, ó, tá em branco. Então, olha só. Vamos pensar no número... Calma aí. 26. 26. Vamos fatorar esse número. 26 dividido por 2 dá quanto? Dá 13, né? 13. E o 13 é primo, então o 13 só é divisível por 1. E por 13. isso mesmo, né? Então, olha só. Então, a gente chegou na seguinte conclusão. Que o 26 na forma fatorada, ele é a mesma coisa que 2 vezes Vezes 13. 13. Então, todo mundo que está aqui seria divisor do número. Então, vamos pensar no expoente do 2 aqui. Quando não tem nada é 1, né? O expoente do 13, quando não tem nada, é 1 também. Então, quais são as opções que eu teria para o 2, para eu combinar isso aqui? Como um divisor. Ou eu quero pegar esse grupo todo aqui e combinar com um divisor. Ixi, Mário, prendeu aqui. Calma. Meu Deus. Então, olha só. Qualquer variação que eu fizer aqui em cima vai me dar um divisor. Vai me dar um divisor. Tá? Então, por exemplo, como é que eu acho... Vocês lembram que 1 é divisor do 26? Como é que eu Sim. acho 1 aqui? Bem, 1 eu acho assim, ó. 2 elevado a 0 vezes 13 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1, né? Então aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. 1 vezes 1, 1. Beleza. O outro divisor foi o 2. Como é que eu acho o 2? Como é que eu acho o 2? 2 elevado a 1 vezes 13 elevado a 0. Faz sentido? Então, ó, isso aqui vai dar 2, porque 13 elevado a 0 é 1. E 1 vezes 2 é 2. Como é que eu acho o 13? 2 elevado a 0 vezes
13 elevado a 1. Achei o 13. Faz sentido? E o 26? Faz sentido. 2 elevado a 1 vezes 13 elevado a 1. Então, 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 13, 2 vezes 13, 26. Então, note que a quantidade de divisores que eu tenho, ela é gerada a partir da variação dos expoentes. Então, quanto mais eu puder variar os expoentes, mais divisores eu vou ter. Tá? Vamos pensar num desafio melhor? Vamos pensar aqui no 60. Afinal, 60 é um número muito mais desafiador. Vocês lembram quantos divisores o 60 tinha? 10. Então, a gente tem que achar 10 aqui, né? Então, olha só. Vamos fatorar o 60. 60 dividido por 2 dá? 30. 30. Isso. 30 dividido por 2 dá? 15. 15. 15. 15 não dá para dividir por 2, então vamos por 3. 15 dividido por 3 dá? 5. E o 5, ele é primo, né? Então, ele só é dividível por 1 e por ele mesmo, certo? Então, o 60, ele ficou a mesma coisa que 2 vezes 2, então 2 elevado à segunda, vezes 3 25. vezes 5. Beleza. Então, olha só. Vamos analisar aqui os expoentes. Estou analisando os expoentes do número 2. Os expoentes do número 2 só pode ser 0, 1 e 2. Correto? Sim. Correto. Tá. Aqui. Os expoentes do número 3 só podem ser o quê? O 0 e o 1, correto? Sim. E os expoentes do número 5 também só pode ser 0 e 1. Então, quantas opções eu tenho para o expoente 2? Quantas? Não é quais, não. Quantas? Eu não tenho 3 3 opções? opções. Sim. Quantas opções eu tenho para o 3? 2. E do 5? Também 2. Então tem alguma coisa errada. Porque, vamos combinar isso aqui. Isso aqui não vai dar 10. Será que a gente fez da primeira vez errado, então? Vamos ver aqui. Vamos fazer usando esse método aqui, que agora eu fiquei curioso. Então, vamos combinar esses caras aqui. Então, seria 3... É para descobrir a quantidade de divisores, né? É a quantidade. Então, olha só. Eu tenho o caso 3 elevado a 0. Eu vou fazer com um texto que é mais rápido. Porque senão a gente ia... Deixa eu escrever aqui. Vamos lá. Os casos aqui. Então, vamos lá. Eu vou botar uma tabelinha aqui. 3 aqui. Desculpa. 2. Vamos começar no... O 2, o 3 e o 5. Aí embaixo eu vou colocando os expoentes, beleza? Uhum. Então vamos lá. Eu tenho um caso que todo mundo é 0. É um caso que todo mundo é 0. Deixa eu colocar aqui. Oh, meu Deus. Escolhe a cor aqui, pincel. Pronto. Texto. Vamos lá. Eu tenho o primeiro caso que todo mundo é 0. Então, você troca aqui tudo por 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, esse caso aqui, o resultado vai ser 1, beleza? Uhum. Agora, vamos ao caso em que todo mundo continua 0 e eu vario só o 2. Então, 2 elevado a 1 É 0, 0.
0. Então, o resultado desse número aqui vai ser 2, correto? Porque 2 elevado a 1 é 2. Agora, 2 elevado a 2 é quanto? 4. 4. Vocês estão vendo que isso aqui é o expoente, né? O número não, tá? Aham. Então, acabou com 2, certo? Acabou com 2. Então, agora vamos só com o 3. Todo mundo é 0 e o 3. Então, 3 elevado a 1. Quanto que é 3 elevado a 1? É Que é 3, da né? ele mesmo. E não tem como 3 elevado a 2, certo? Certo. Vamos por 5. 5 elevado a 1 é 5. Agora vamos variar o 2 e o 3 e vamos deixar o 5 0, beleza? Aham. Então agora 2 elevado a 1 e o 3 elevado a 1. E o 5 é 0. Quanto dá isso? 6. 2 vezes 3, 6. Agora, 2 elevado a 2 e o 3 elevado a 1. O que dá isso aí? Dois elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Dá 12, né? Vai, gente. Vamos? Então, ó, eu combinei o 2 e o 3. Agora eu vou combinar o 2 e o 5. E vou deixar o 3 0. Aham. Tá? Então vai ser 2 elevado a 1, 3 elevado a 0 e 5 elevado a 1. Quanto que dá isso? Dá 20. Não, dá 20 não, dá 10. A 10. Aí o próximo vai dar 20, né? 2 elevado a 2. Isso, que vai ficar 4 vezes 5. Aí dá 20. E aqui vai dar 1, vai dar 20. E acabou as alternativas. Agora vamos para o próximo. Vou combinar o 3 e o 5 e vou deixar o 2 de fora. Tá? Então eu combinei o 2 com 3, o 2 com 5. Agora eu vou combinar o 3 com 5. Quanto que é o 3 elevado a 1 é 3, 5 elevado a 1. 5, então isso aqui vai dar 15. 15. 15. Correto? Aham. E agora tem mais a combinação dos 3 juntos. Então vai ser 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Dá quanto? 30, né? 30. Tá certo. 2 elevado a 2. 1 e 1, que vai dar o 60. 60. 60. Quantos tem aqui? Tem 10, não tem? 1, 2, 3, 4, 5, Passou. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente pulou alguns da última Olha, vez. Acho que a gente pulou o 12 e o 4, eu Vamos acho. contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ah, então faltou o 4. Certo? Mas o 4, 60 dividido por 4, dá quanto? Dá 15, né? Que é o que está faltando aqui. 15. Foi isso que eu disse. Agora sim. Agora tem 12. Certo? Entenderam, pessoal, como é que faz a quantidade de divisores? Sim. Mas não é muito demorado fazer assim, ó? Não é bastante demorado fazer assim? Sim. E 60 é até que um número pequeno, né? Então, daí vem a fórmula de como achar a quantidade de divisores, tá? Só que Pelos essa fórmula, expoentes. exatamente, essa fórmula ela envolve combinatória. A princípio, o meu objetivo era explicar essa fórmula usando combinatória, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu só vou explicar o seguinte, combinatória é assim, se você tem que tomar algumas decisões, a combinatória é a matéria que envolve o seguinte, quantas maneiras tem de tomar essas decisões, tá? Aham. E o que combinatória tem a ver com isso, pelo amor de Deus? É o seguinte, vocês concordam que aqui as decisões seriam os expoentes? Então, o número de Sim. maneiras de eu variar esses expoentes são decisões, tá? Então, eu tenho que escolher quantos expoentes? 3, não é? Eu não tenho que escolher 3 expoentes? O do 2, o do 3 e o do 5? Sim. Então, eu tenho que tomar três decisões. Então, o que diz a matéria da combinatória? Diz o seguinte,
que o número de maneiras de eu tomar 3 decisões sucessivas, sem que uma depende da outra, basta que eu multiplique a quantidade de decisões de cada uma. Como assim? Ora, Vezes A própria. quantas maneiras tinha de eu tomar a decisão do expoente da base 2? 3. 3. Uai, professor, mas tem um 2 aqui. O 0, o 1 e o 2. Por isso que é 3, né? Quantas maneiras tinha de eu escolher o expoente por 3? 2. 2, o 0 e o 1. E por 5? 2. 2 também. Então, basta que eu multiplique isso aqui. 3 vezes 2? 6. 6 vezes 2? 12. Entenderam? Sim. Então, Nossa, que fácil. Então, a quantidade a fórmula é a seguinte, a quantidade de divisores de um número, então eu vou chamar Q de N. A quantidade de divisores de um número, ela é dada pelo o expoente de cada um, então vou chamar aqui de expoente, Mais um. mais 1, Aí é só multiplicar. multiplicado pelo expoente 2, vou chamar aqui de expoente 1, vou chamar aqui de expoente 2, mais 1. E assim sucessivamente, até a quantidade de expoentes que tiver, tá? Agora tem um detalhe. Todos esses expoentes aqui tem que ser números o quê? O que eles são, ó? Prima. Números primos. Tá? Se eles não forem primos, você tem que deixar eles na forma prima, tá? Só faz sentido se os números forem primos. Beleza, vocês já entenderam isso. Agora, como é que eu escrevo isso pro seu colega, pro seu amigo entender? Esse é o desafio, viu, gente? Uhum. Como se eu estivesse dando aula mesmo. Não é nem dar aula ainda, é produzir um material. Ainda vamos chegar na aula nos próximos módulos. Mas agora eu só quero assim, você está produzindo o seu material de estudo. Um material que você nunca mais vai precisar olhar em lugar nenhum. É suas notas aqui. Então, assim, como é que você vai fazer agora para escrever isso, pessoal? De uma maneira, primeiro uma definição matemática sobre fórmula da quantidade de divisores, né? Como é que eu escrevo isso na fórmula? Alguma sugestão? Quantidade de divisores na fórmula. Isso. Bota D, aí parêntese N, igual. Ah, você está falando uma coisa muito interessante. Você quer usar símbolos, né? Sim. Matemática. Então, pessoal, aqui vem uma outra coisa importante. Por que Não, que aí Davi, eu pensei assim, ó. Ah, Eu usar os símbolos e embaixo fazer tipo uma descrição. D E- igual a divisores, N, entendeu? Então, é a mesma coisa que eu estou querendo dizer. Você quer usar os símbolos e fazer descrever o que são cada um. E é aqui que eu quero tocar num ponto para vocês. Vocês entenderam? Eu acredito que vocês entenderam a fórmula aqui, correto? Mais ou menos. Correto. Mais ou menos? Não, então vamos fazer exemplos. Não, eu tô ligado. Eu não tenho certeza se eu consigo montar a fórmula, mas tipo, se eu for usar isso aí, eu consigo. Eu não consigo montar a fórmula, entendeu? Entendi. Mas vamos pensar aqui num outro exemplo, só para eu ficar mais calmo aqui. Vamos Uhum. pensar, por exemplo, no número 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Primeiro, que número é esse? A gente está falando de que número natural? Repete os números aí. 2 elevado Davi, a que tá cortado aqui a tá, tela. desculpa. 2 é porque eu não queria apagar esse aqui não, mas eu vou apagar. Não, pode só falar que eu 12. presto atenção. É 2 elevado a 2 vezes 3, alguém já falou. Então, suponha que eu queira saber a quantidade de divisores do número 12, beleza? Uhum. A primeira coisa que eu tenho que fazer, não dá para saber olhando o número desse jeito. Eu tenho que escrever ele na forma fatorada. Vocês entenderam isso? Uhum, sempre.
Então, na forma fatorada, o 12 é 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Tudo bem? Uhum. Tudo bem. Tá, então, se você fosse explicar para o aluno, sem colocar, a primeira coisa que devemos fazer é fatorar o número. Tá? Tá. Agora que ele está fatorado, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o expoente de cada um. Qual que é o expoente da base 2? 2. Então, usando o princípio, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 2 mais Mais um. 1. Por que esse 1 aqui? Vocês lembram? Por que esse 1? Porque tem o 0 também. É exatamente. Esse 1 é que a gente está acrescentando o 0 como opção. Uhum. O próximo aqui é 3. Quantas possibilidades eu tenho por 3? Ó, eu tenho uma, né, que é o expoente, mais o 0. E depois, basta que eu multiplique isso. Então, quanto que é 2 mais 1? 3. E 1 mais 1? 2. 2. Então, 3 vezes 2, que é igual a 6. 6. Tá? Então, o nosso desafio é como escrever isso através de fórmulas, tá? Uhum. E aí, pessoal, aqui no PowerPoint, no Word, tem uma ferramenta chamada equação, tá? Que ela é bastante útil para isso. Tá? Então, vamos lá. Vamos usar ela aqui agora. E aí? Como é que vocês pretendem explicar isso aqui? Qual foi a primeira coisa que eu falei que é importante o número? Fatorar o número. Fatorar ele. Agora eu quero criar uma fórmula para um número qualquer. Vocês concordam? Ah, meu Deus do céu. Vocês concordam que... Vou botar um S aqui. Depois eu... Ah, meu Deus, de novo. Vocês concordam que eu não posso colocar... Eu tenho que colocar de uma maneira genérica, de uma maneira geral, que todo mundo entenda? Sim. Então você vai escrever assim, ó. Seja um número qualquer, certo? Seja um número qualquer, natural. Vamos chamar ele de N. Vamos chamar ele de N. Então, seja N um número natural. Certo? Sim. Na sua forma fatorada. Então, tal que... Como é que eu escrevo o número da forma fatorada? Tal que... como é que eu escrevo esse número na forma fatorada? N é igual a um produto de números primos, não é? Sim. Então, tá vendo aqui, ó, E de X, na fórmula, eu fui inserir a equação. Tá vendo aqui, ó, N igual a... vou escrever uma potência, tá vendo? Eu vou escrever aqui, ó, vou escolher essa opção, quadradinho, quadradinho. Então, eu vou escrever aqui. Só que eu não sei quais são os números, certo? Então, eu vou chamar aqui, melhor, eu vou fazer isso aqui, ó. Quadradinho em cima e quadradinho embaixo. Vocês vão entender, não, é essa outra mesmo. Vocês vão entender por quê, ó. Quadradinho em cima, esse quadradinho aqui eu vou botar quadradinho embaixo. Pronto. Eu vou chamar esse cara aqui de P1. P1. Eu vou dar um beijo para quem acertar por que eu chamei de P1. Por que eu chamei o número de P1? Por que eu não chamei ele de A, de B, de C? Por que eu chamei de P1? Porque não é só ele que vai aparecer na equação? Porque é um número primo 1. Porque ele é o primeiro número primo da fatoração, entendeu? Não importa que número seja, eu sei que ele é primo. Ok? Sim. Entenderam? Uhum. É elevado a um expoente. E aqui eu tenho que colocar o expoente, tá? Geralmente a gente usa, pessoal, letra grega para o expoente, mas pode ser qualquer letra, tá? Eu vou usar a letra grega aqui. Gama. Eu vou usar a letra grega
Mas não se assusta não, tá? Alfa 1. O que que é esse alfa 1? O que que é esse alfa 1 aqui? O que que significa o alfa 1 na minha fórmula? É um número qualquer. Não, um número qualquer não. É um número natural qualquer. É um número ou é 0, ou é 1, ou é 2. É o expoente do número, tá? Entendeu? Sim. Beleza. Então, esse é o meu primeiro número. No caso aqui da nossa aula aqui, o alfa 1, o alfa 1 seria esse cara aqui, ó, pra vocês entenderem a forma. O 12 seria esse número aqui, tá vendo? 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Deixa eu aumentar aqui. Para todo mundo ver. Ixi. Calma aí. O computador travou aqui. Ah, Maria. Esquece. Deu ruim. Acontece. Enfim, o meu P1 seria o 2, tá vendo? E o meu alfa 1 seria o expoente 2. Estão entendendo o que é eles são na fórmula? Sim. Então, vezes, ao pontinho de vezes, tá vendo? Lembro. Aí agora eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que eu não sou... Então aqui eu posso usar até um xizinho, mas aqui eu não gosto de usar x porque já tem letra demais. Vezes. Aqui seria um P2, seria o primo 2, que eu posso chamar de alfa 2. É outro número diferente, tá? Aham. Aí agora, olha o legal da fórmula. Vezes. Aí, pessoal, eu posso fazer isso indefinidamente, correto? Porque pode existir muitos primos. Então, o legal da fórmula é que eu vou colocar o que aqui agora, ó? Vezes, uma resistência. Certo? Uhum. E aí, eu coloco o último termo, porque isso aqui é uma coisa que tem fim. Então, o último, eu vou chamar de PN. N vai me representar uma sequência, o último termo da sequência. E aqui um alfa N. Tá? Pessoal, pode falar se vocês não estão entendendo a fórmula, tá? Então, ó. É isso aqui a fórmula, tá? Tá. Não, mas vocês têm que entender, né? Aqui no caso... eu estou aqui entendendo tudo. Ó, no caso aqui dessa fórmula, o N, no caso do nosso exemplo, o N só vai até 2, só tem dois números, ó, o P1 e o P2, tá? Uhum. Mas eu quero que vocês entendam essa linguagem matemática. Então, tá? se for um número maior, vai ter P3. Vai ter P3, vai ter P4, P4. exatamente. Boa pergunta, bom questionamento. Então, ali na escrita que você botaria, teria que botar P1, P2, aí 3 bolinhas, PX. Aonde? Aqui? Tipo, dos primos, né, que você falou. Porque, igual você falou, 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Isso. Se for 60, vai ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Vezes 5. Então seria aí já é P1, P2, P3. P1, P2, P3. Por isso que esse PN, ele fala assim, que é até um qualquer. Pode ser 3, 4... então não precisa mencionar Não. Entendi, é o número de expoente. Perfeito. Essa fórmula está dizendo exatamente isso, que ela vai ter um fim, que ela não é infinito. Que ela tem que acabar em algum momento. Perfeito, entendeu? Sim. De modo que agora só falta, para ficar legal, eu dizer para o cara que está lendo quem que é esse P1, quem que é os P's e quem que é os alfas. Então, eu tenho que descrever o seguinte, em que os P's, ou seja, os P1, P2, P3, são números o quê? Que a gente falou agora, que tem que ser obrigatoriamente. Primo. Exato, eu tenho que deixar isso claro para quem está lendo. Então, olha só, eu tenho que dizer que P1, certo? Aqui, ó.
Eu queria dar um Ctrl+C para aproveitar essa imagem aqui, mas... É porque no Word isso aqui faz mais fácil, mas... Aqui eu troco aqui. P2, tá vendo? Aí se eu quiser ficar mais claro, ó, se eu quiser botar um P3 aqui, ó, não tem problema não. A forma já está entendida ali, certo? Mas o ideal é usar reticência e PN, o último. Porque ali vai estar dentro do P3, vai estar todos. Entendi. Em que P1, P2, P3, P4 até o PN são números primos. E agora eu vou falar dos alfas. Certo? Então, aqui agora, eu vou ter que usar a fórmula de novo, porque se fosse no Word, ele já me dava, mas aqui... Em que... Aqui, ó, eu vou achar o alfa aqui. Alfa 1, certo? Vírgula. Calma aí. Eu tô aqui alfa 2, vírgula. Pontinho, 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 vírgula. Alfa N. Agora eu vou arrumar aqui. Esses números são números naturais, tá? Então, são números naturais. Ou seja, quando eu falo números naturais, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não pode ser número quebrado, tá? Não pode ser... Nem negativo. Nem negativo. Exato. Obrigado, Estevam. Então, olha só. Galera, até aí tudo bem? Sim. É essa leitura que eu sinto falta de vocês na sala de aula. Eu sinto que vocês sentem muita dificuldade em entender essa linguagem matemática. É porque é meio complicado, né, Davi? Então, mas a gente construindo aqui, você vê que se não fosse assim... Depois você vai pegando a manha. A manha. Mas olha só, eu quero fazer uma reflexão com vocês, se vocês me permitirem. A gente resumiu a fórmula de quantidade de divisores em basicamente 2 linhas. 2 linhas e pouquinho, correto? Se eu não fosse usar símbolos matemáticos e ideias matemáticas, essa definição, se a gente fosse construir com as nossas palavras, ela ficaria muito grande. E qual é a desvantagem de usar palavras e símbolos? Qual que é a desvantagem das palavras? Alguém sabe? É o grande poder das palavras. Porque um símbolo já significa várias palavras. Quase isso. A palavra é ambiguidade. Já ouviram falar nessa palavra? Não. É tipo duplo sentido. Duplo sentido. Então, quando eu vou usar as palavras, talvez você escreva de uma maneira em que aquela sua ideia tenha duplo sentido. Então, por exemplo, você fala alguma coisa ali na escrita que na matemática pode ser multiplicar ou pode ser dividir, dependendo da palavra que você usar. E aí, a pessoa que está lendo, ela vai depender do seu contexto. E aí é onde que dá problema. Então, ao usar os símbolos matemáticos, a gente elimina todos esses problemas. Agora, entender esses símbolos aqui, ó, só entende se você passar pela ideia da construção, que foi o que eu fiz com vocês. Ó. Primeiro a gente construiu o porquê, a gente fez um caso sem a fórmula, depois eu expliquei o porquê usando o combinatório e depois eu desenvolvi a fórmula. Mas nada disso seria... Decorar, o que eu quero dizer é o seguinte, decorar a fórmula por decorar não vai adiantar nada se você não souber o que é a fórmula. Estão entendendo, pessoal? Ou foi confuso? Não, tô entendendo. Eu tô entendendo. Não, deu para entender. Então, o que está faltando nessa definição aqui agora para fechar com chave de ouro? A definição já está pronta, tá? O que está faltando nesse slide para fechar com chave de ouro? O exemplo. O exemplo, muito bom. Então agora, pessoal, só está faltando a gente escolher aqui
exemplos, tá? Então, vamos pegar esses mesmos dois aqui, ó, como exemplos, tá? E, enfim, eu quero passar para vocês como você vai aprender e estudar matemática na sua vida. Matemática a gente aprende assim, pessoal. Pega uma definição, interpreta os símbolos, demora, sofre e depois vem com exemplo, tá? Então, olha só. Agora vamos botar aqui a quantidade. Ó, a quantidade de divisores do número 26 será. Então, vamos aplicar a fórmula agora, tá? Ó, só que aqui a fórmula vai ser Q de 26. Por que Q e não D? Porque Q é de Não, pera, qual era a pergunta? A quantidade de divisores do 26 será. Aí eu não usei D de 26, eu usei Q, tá? Eu tô falando de quantidade, tá? Eu nem coloquei a fórmula. Ih, pessoal, desculpa, eu nem coloquei a fórmula. A fórmula estava no outro negócio. Eu coloquei o número aqui na fórmula fatorada, mas faltou a fórmula, tá? Vamos colocar a fórmula agora, que é o finalzinho. Nossa senhora, que vergonha. Faltou Calma, colocar a professor, fórmula, né? ninguém viu nada. Tá só gravado pro Brasil todo. Mas não vou cortar não, porque aqui a gente faz na doida mesmo. Então, olha só. Então, como sabe... Oh, meu Deus. Não passa essa vergonha, não. Ah, tá. Então, olha só. Passou vergonha. Concorda que eu quero saber a quantidade de divisores do número? Sim. Vamos chamar de Q, tá? Vamos chamar de Q de N. É justo? É justo? Chamar de Q de N? Então, olha só. O N é esse cara aqui que eu coloquei, correto? Na forma já fatorada, né? Ó, tá vendo que tá na forma fatorada? Seja N um número natural, tal que N tá na forma fatorada. Certo? O que eu tenho que fazer para descobrir a quantidade de divisores desse número? É só aplicar na fórmula. Que é... Qual que é a fórmula? Eu pego o expoente de cada um. Quem que é o expoente do P1, pessoal? É o alfa? Não lembro. Olha pra cá. Quem que é o expoente do P1? Tá cortando a imagem pra mim, Davi. Não consigo ver. Como assim? Tá bem aqui no meio. Você tá vendo o que na tela? Que é bem aqui, ó. Tá ligado esse Nzinho aí? Eu só vejo daqui pra cá. Aí. Olha o P1. Quem que é expoente é quem tá em cima. Quem que é o expoente do P1? Alfa. Hã? Quem que é, gente? Alfa. Não. Quem que é o expoente do P1? Quem que o quê? Quem é o expoente do número P1? P1 é o número primo. Ele está elevado a um outro É um número natural. Então, mas quem que é, no caso, que a gente definiu no nosso símbolo? É o... Expoente, gente, é quem está em cima, multiplicando várias vezes. É um. Não, não é um, não. Agora eu me confundi, eu não sei se é S ou é N, sei lá. Gente, ó, o P1 tá aqui. Quem que tá elevado ao P1 aqui, ó? P1 tá onde, Davi? 2. Aqui, ó, esse aqui é o P1. O A1. O alfa 1. O expoente do P1 é o alfa 1, não? Olha aqui, gente, ó, a anotação aqui que a gente fez, ó. P1 elevado a alfa 1 vezes P2 elevado. Elevado é que tá em cima no expoente. Alfa 1. Vocês falaram alfa, vocês falaram 1. Vocês só não falaram alfa 1. Agora todo mundo passou vergonha junto. Não, tranquilo, tá gravado, vai pro Brasil. Olha lá. O que eu faço aqui, então? Eu tenho que o expoente é alfa 1. O que eu tenho que fazer? Soma ele com 1. Somar com 1, né? Correto.
Isso eu vou multiplicar por quem agora? O expoente do P2. Quem que é o expoente do P2? O alfa 2. Alfa 2 mais 1. Exato, o alfa 2, que eu vou somar mais 1, né? Uhum. Aqui, calma. Alfa 2 mais 1. E assim sucessivamente até o último termo, que pode ser 3, pode ser 4, que aqui no caso, o último termo eu chamei de alfa N, né? Isso. De alfa N. Então aqui é o alfa N mais 1. E aí, temos a fórmula. Tá? Então, ó, essa é a fórmula, pessoal. Então, dado esse número aqui, ó, deixa eu botar bem grande aqui para vocês. Dado esse número aqui, N, a gente fatora ele nessa forma aqui, P1 elevado a alfa 1, etc, etc. E aí a fórmula seria que o Q de N seria pegar o expoente do primeiro, somar mais 1, vezes pega o expoente do segundo, somar mais 1, até o último. Tranquilo? Aham. Vamos fazer um exemplo, então. O 26. O 26, na sua forma fatorada, ele não é 2 vezes 3, ou 2 vezes 13? Sim. Então, vamos escrever aqui. Temos que o 26... temos que o 26 é igual a 2 vezes 13. Correto? Uhum. E é tudo elevado a 1. Então, o expoente do 2 é 1. E o expoente do 13 também é 1. Então, como é que vai ficar a quantidade dos divisores do 26 na fórmula? Alfa 1 mais 1 vezes alfa 2 mais 1. Não, mas quem que é o alfa 1 ali no 26, ó? É o 2 e o 1. Então, quem que vai ser o alfa 1? Vai ser 2. Não, o 2 é o P1, Não, né, é Amado? o... Você vai pegar sempre o expoente, Estevão, ó. Vai ser 1. 1, soma Confundi mais agora. 1. Mais 1. Vezes. Vezes 1 mais 1. Soma mais 1. Quanto que é 1 mais 1? Aí dá 2 nos dois... Nas duas partes e multiplica. Vai dar 2 vezes 2 é igual a 4. 4. Certo? Aham. Que é o número que a gente encontrou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? Calma aí, filhinho. Correto? Aham. Beleza, então vamos fazer mais um exemplo. E aí a gente finaliza. Aí tinha 2 exercícios, mas eu não vou fazer hoje. A gente termina essa produção dessa aula na próxima aula. Mas vamos fazer mais um exemplo. Que é o... Acho que eu fiz aqui já o caso do 60. Já fiz? Sim. Então, é porque aqui, ó, para fazer no material ficaria o do 60, né? Então, ia ficar legal de fazer aqui o exemplo do 60. Tá? Mas aí vamos deixar para a próxima aula, a gente termina de elaborar esse material aqui. Tá bom. Mas aí, o que eu quero de vocês? Eu vou falar aqui agora. Já eu instalo isso aqui. Depois. Então, olha só. Então, o que eu quero de vocês? Tá? Então, para a próxima aula, o que eu vou querer de vocês? Deixa eu apresentar a tela aqui de novo. Eu esqueci de mostrar o que eu quero aqui. Ó, a gente está no divisibilidade. Estão vendo a tela, pessoal?
Não, agora sim. Sim, Então, tô olha vendo. só. Então, aqui tem a matéria de hoje, conjunto e quantidade de divisores. Essa aqui foi a aula que a gente teve comigo. Então, o que eu quero que vocês façam? Que entrem no caderno, faça o teste primeiro. Faça o teste agora, se possível agora, quando acabar, tá? Aham. E aí, para quinta-feira, o caderno de exercícios, quantidade de divisores, tá? Que é esse aqui. E aí a gente vai fazer os últimos lá, ó. Os exercícios de aprofundamento. São sempre 5. 6. Tá? Então a gente vai fazer esses aqui. Para a próxima aula. Beleza? Beleza. Beleza. Agora eu posso interromper. Alguma dúvida? Não. Não. Então, vocês entenderam que